acabou de publicar aqui. Corta aqui no telão que eu vou levantar aqui, por favor. O Jamil Chad publicou agora há pouco a minuta do golpe. Né? Tá toda a nossa equipe de jornalistas mergulhado aí nessa quantidade de depoimentos que foram liberados por Alexandre de Moraes, para que a população brasileira tenha conhecimento do que aconteceu no Brasil após Lula ser eleito nas urnas, né, e Bolsonaro indignado. Bom, tá aqui o texto da minuta do golpe, tão falada, que é vista como uma prova, né, nesse caso. Muito se falou, não, é um documento qualquer, vai para o lixo e tudo mais, mas não. Isso está nas mãos da justiça e pode ser usado. Aqui, o Jamil Chad, ele traz o documento que está presente num dos depoimentos, no depoimento do Freire Gomes, o texto da tal minuta do golpe. Eis a íntegra do documento. Começa com ordem e progresso, o lema da nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem progresso, nem liberdade. Aí diz aqui, nossa Constituição reúne as normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira, na medida em que direitos e garantias, princípios fundamentais e remédios constitucionais foram criados em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. A ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é o imperativo para a sociedade e o agente. E aqui, eles trazem aqui alguns trechos do que eles pretendem, né, e o que eles gostariam de fazer em relação a essa minuta do golpe. Vamos lá aos 3 pontos do que eles falam. Vejam aqui eles dizem, vejam aqui alguns trechos. Número 1, as normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos. Nessas eleições, o ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data, como todos sabem. 2. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e de parlamentares, por exemplo. Aí o 4 pula para o 3, é isso? As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral. E também aqui as decisões limitando a transparência do processo eleitoral e impedindo o reconhecimento de sua legitimidade. E por aí vai. Bom, tá aqui um trecho, para quem quiser, a íntegra está disponível na nossa página. Declaro o estádio de sítio, leia o texto que decretaria o golpe. Todos os detalhes, ô Josias, agora aqui para a população brasileira. Tá aí a tal da minuta do golpe, que todo mundo tem curiosidade de saber que minuta é essa. Né? Aqui eu li um trecho, mas já está disponível aqui na publicação do Jamil Chad. Os tais considerandos da minuta, né, que justificariam a edição da minuta, são todas as fantasias que o Bolsonaro criou, que nós conhecemos, né? A fantasia de que houve um privilégio ao Lula na propaganda eleitoral, que foram retiradas rádios, emissoras de rádio do ar, que houve cerceamento da liberdade de imprensa. Aí ele está falando daqueles malucos que percorriam aí as redes sociais difundindo mentiras bolsonaristas, né? E ele chama isso de minha imprensa. Ele chamava ali no cercadinho, ele falava, estão limitando as ações da minha imprensa. Então, as fantasias que ele criou, ele transpôs para essa minuta. Fica evidente, Fabiola, pelo conjunto de depoimentos, pelos documentos recolhidos pela Polícia Federal, que o Bolsonaro declarou guerra contra a democracia. E ele enxergou o cenário pós-eleitoral como um campo de batalha e percorreu esse cenário como se estivesse num front, um front de guerra. E ele foi espalhando minas terrestres nesse terreno. Espalhou documentos que ele produziu, reuniões que realizou com os comandantes militares. Agora, a investigação força o Bolsonaro a fazer o caminho de volta. E, ao fazer o caminho de volta, ele vai pisando nas minas que ele mesmo enterrou no campo de batalha. Então, estão explodindo as provas que ele produziu contra si mesmo nele
e nos seus cúmplices. E para complicar, entre essas minas terrestres, eles deixaram ataques aos seus próprios aliados. Então estava o Braga Neto chamando o comandante do Exército de cagão, dizendo para os bolsonaristas nas redes sociais para perseguirem o comandante da Aeronáutica e a família dele. E esses comandantes atacados, agora conhecendo os ataques, e eles prestaram depoimentos depois de saber que o Braga Neto os havia atacado, eles se transformaram em depoentes valiosíssimos. Estão contando os bastidores com uma eloquência de detalhes. Eles precisam também se livrar da pecha de omissão, e eles contam tudo. Então, também aí, os ex-aliados, aqueles que o Bolsonaro chamava de integrantes das minhas Forças Armadas, viraram minas terrestres que explodem nos pés do próprio Bolsonaro. E eles não aprenderam com os erros, porque está agora o Fábio Weingarten, que é um misto de assessor de imprensa e advogado do Bolsonaro, a atacar o general Freire Gomes novamente, como fez o Braga Neto. Diz que o depoimento dele é folclórico, que ele tem memória seletiva. Em verdade, o que fica evidente é que o Bolsonaro, sim, confunde amnésia com consciência limpa. Ele tenta apagar da sua memória tudo o que fez de criminoso e pousa de vítima de perseguição, um homem com a consciência limpa. E o Weingarten, ele imita o Braga Neto, ele está empurrando os integrantes das ex-minhas Forças Armadas para se tornarem ainda mais duros em relação às revelações que fazem. Então, o Bolsonaro preparou o terreno, Fabíola, ele percorre agora esse terreno e as minas estão explodindo sob os seus pés. E são muito eloquentes as evidências colecionadas pela Polícia Federal, e o Bolsonaro forneceu esse material todo. É muito interessante quando a gente lê a íntegra da minuta do golpe e o termo, né, que é usado por Bolsonaro, assim, parece que é algo que ele fala com frequência, até a história das 4 linhas. No final da minuta do golpe, vou até ler aqui o final da minuta do golpe, que estava lá nas mãos deles, nas reuniões que eles estavam discutindo a tentativa de golpe. Assim que encerra. Abre aspas. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem. Fecha aspas. É assim que encerra a minuta do golpe que Bolsonaro apresentou aos comandantes das Forças Armadas. Minuta do golpe que estava na casa do ministro da Justiça. Minuta do golpe que foi colocada para avaliação do advogado-geral da União. Minuta do golpe que estava presente nas reuniões envolvendo civis e militares logo após as eleições.